Amém? Gênesis 2:18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Poder sentar. Irmãos, esse texto não é para nós falarmos especificamente sobre casamento, mas alguma coisa me tem chamado a atenção, é o grande pedido que as pessoas me têm feito sobre a questão de um estudo que fale de que a mulher não pode ser pastora. Talvez até você já tenha sido perguntado sobre isso. E até então nada me interessava em fazer um estudo específico sobre isso, porque tem certas coisas na Bíblia que eu acho que não precisa estudo, precisa oração. Amém? O problema é que as pessoas querem ser aquilo que Deus não disse que elas são. Porque se você orar, Deus te dá a direção, não dá? Se você orar, Deus fala. Então tem certas coisas, o estudo é aquilo que esclarece, ajuda, né? Quando as pessoas estão buscando, pesquisando, mas tem certas coisas que não é um estudo que tem que falar, é a intimidade do teu quarto que tem que falar. Então, mas são muitos os pedidos. E esse texto aqui, por exemplo, nós vemos que disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque Ele criou assim. Amém? Não é uma questão de não ser bom. Se não é bom é porque Ele criou de maneira que não seja bom. Amém? Então, far-lhe-ei uma auxiliadora, ou algumas palavras usam uma expressão adjutora, ajudadora, e diz que lhe seja o quê? Idônea. Isso aí é outra questão, mas que você guarde esta palavra, idônea. Então diz uma auxiliadora. Ora, se nós formos pegar a palavra que está em todas as versões bíblicas, sem problema de tradução, todas elas dizem que a mulher deve ser auxiliadora, ajudadora. Mas quando Deus cria o homem, diz o que para o homem? Domine o homem sobre tudo. Nós não achamos na Bíblia, se você achar, você vai ter que me ajudar e trazer para mim. Não achamos na Bíblia nenhuma palavra que confira à mulher o domínio, ou, como diria, a direção de uma situação, de uma organização, de uma nação. Já tem até essa vergonha aí na nossa nação, presidenta, né? Isso para mim é mais uma vergonha. Isso aí considero que seja mais um fruto de uma sociedade caída. Para mim é isso. É mais um fruto de uma sociedade, como Jesus Cristo e os apóstolos dizem: o mundo jaz no maligno, o mundo é governado por Satanás. É isso para mim, porque o princípio da palavra de Deus não é esse. Você concorda comigo? Porque aqui diz que a mulher seria auxiliadora. Ora, se numa obra, se em qualquer situação, numa empresa, aquele que auxilia é quem dá ordem? Não. E nós vemos que todo segmento precisa de uma liderança. E a Escritura ela é enfática em demonstrar que tudo aquilo que Deus levanta, só levanta com um líder. Nunca Deus levantou um grupo para dirigir uma nação. Amém? Que coisa impressionante. Aí você vai ver que Moisés dirigiu, era ele o líder, depois vem Josué, e tinha gente naquela sociedade. Amém? Moisés, quando enviou os espias à terra prometida, diz que eram quantos? 12 príncipes. Mas quem era o líder de tudo aquilo? Moisés. Então todos aqueles príncipes estavam submissos à liderança de Moisés. Deus nunca levanta duas lideranças no mesmo lugar. Aí você vai ver algumas igrejas por aí que fazem o sistema de administração através do que eles chamam de presbitério.
né? Eles se reúnem para tomar decisão. Só se for decisão com o diabo. Deus não está nesse negócio. Tem umas igrejas também que tem a sessão de negócios, né? Onde a igreja vai votar nos negócios do que vai fazer, não vai fazer, só se o diabo estiver no meio para votar, porque o que Deus levanta não tem isso. Deus levanta um líder, dá a direção a ele, diga aos filhos de Israel que marche, e acabou a história. É isso que nós vemos na Bíblia. Nunca vemos Deus levantar duas lideranças para fazer a mesma obra. Isso não é bíblico, não faz parte da Escritura. E num casamento, quem criou o casamento? Deus. É uma organização? Sim, só existe uma liderança no casamento. Amém? Só existe uma. Ah, mas eu ganho mais, eu sustento a casa, e daí? O que a Escritura tem a ver com isso? Isso é problema seu que você ganha mais. A ordem de Deus não está vinculada ao dinheiro que ninguém ganha ou deixa de ganhar. Pedro disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, a autoridade em Cristo, levanta e anda. Ele levantou. A autoridade de Deus não está vinculada aos bens da terra. Então, meu irmão, aqui, desde o começo, só não vê quem não quer, né? A mulher seria segundo o plano glorioso de Deus, porque se ele que criou é glorioso. Amém? A mulher seria auxiliadora, ajudadora. Irmãos, tenho visto mulheres orar e mortos ressuscitarem. Mulheres profetizarem gloriosamente, impor as mãos e os enfermos serem curados. Tudo isso nós temos visto, e como temos visto, Deus tem levantado as mulheres para muitas coisas, mas para a liderança não adianta. Eu proponho desafio, é na hora. Eu já tenho visto e feito muitas mulheres calarem a boca. Porque eu digo mesmo, não, pastora a irmã não é. Deus não levanta mulheres para liderarem a sua igreja. E as pessoas têm que se calar. Por quê? Porque quando eu jogo essa palavra, o Espírito Santo retira a graça delas para confirmar a minha palavra. E elas são obrigadas a ficar caladas. Uma vez me disse assim, não, meu irmão, mas eu prego muito bem. Eu disse, você pode pregar na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, aonde for, mas pastora você não é. Cadê? Questione então. Me prova. Se alguém dissesse para mim que eu não sou pastor, eu faria uma proposta na hora, de vida ou de morte. Vamos orar, aquele que ficar de pé está falando a verdade. Amém? Mas ninguém propõe. Eu tenho 20 anos de evangelho. Nesses 20 anos de evangelho eu conheci um bocado de mulher com título de pastora. Todas elas enfermas, doentes. Sabe o que é doença? Doença mesmo. Todas as mulheres que eu conheci como pastora eram doentes, enfermas. Isso é fruto de uma maldição, de estar num lugar onde Deus não colocou. E o meu conselho é simples. Certa vez eu peguei uma e falei assim, você está doente? Você é pastora? Quer ficar boa da tua enfermidade? Olhou para mim achando que eu ia orar, que eu ia clamar. Quer ficar boa? Sai desse negócio de ser pastora, entrega isso para um homem dirigir. Você vai ficar boa. Tem umas que preferem morrer do que passar o cargo. Acha que está atrás do púlpito é bonito, né? Sou pastora. Nós não estamos aqui para brincar de evangelho. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O que a Bíblia diz é que tem que ser dito e tem que ser vivido. E aqui diz que a mulher é uma auxiliadora. Claro, tem muitos argumentos, daqui a pouco nós vamos ver. No capítulo 3, no verso 16, diz assim: e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou outras versões dizem governará. Se Deus antes já tinha dito que era uma auxiliadora e que o homem ia dominar, depois do pecado, isso aí está sendo dito como uma sentença sobre o pecado, Deus está confirmando simplesmente que mesmo depois do pecado, a palavra de domínio e governo vai estar na mão do homem, que a mulher teria que ser submissa.
Será por isso, talvez, que Deus tenha criado o homem com 7 vezes a força de uma mulher? Não sei, talvez seja. Aqui ainda no verso 17 diz: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então o que é que Deus está dizendo para Adão? Porque tu deste ouvidos à voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Tem sentença para você. Outras versões, outras passagens vão dizer: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, é com sacrifício. Por quê? Porque deste ouvidos a quem não tinha que dar ouvido. O homem tem que receber a direção do Senhor. Amém, meu irmão? Foi para isso que o homem foi criado, para receber a direção do Senhor. Você vai ver lá em Reis, 1 Reis 21, lembra da vinha de Nabode? Tinha um homem, rei chamado Acabe, e a sua mulher chamava como? O homem vivia dando ouvidos à mulher dele. Quando ele recebeu do profeta Elias a palavra de juízo, ele se humilhou. Deus decretou um juízo contra ele. Ele se humilhou e Deus falou assim: ainda que eu não traga esse juízo nos teus dias, trarei nos dias de teu filho. Por quê? Porque ele deu ouvido à mulher dele. A mulher do homem fazia tudo. Mandou matar o dono de uma vinha para dar para ele. Dirigia os profetas de Baal. Mandou perseguir Elias. Elias fugiu para o monte, lembra? Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei, estão buscando a minha alma. Era Jezabel atrás do homem. Mandou o exército atrás de Elias. Tomou a frente de tudo. Aquele rei servia para quê? Ele não estava cumprindo os propósitos de Deus. Existe um argumento que as pessoas falam de Juízes capítulo 4, que existe lá uma mulher chamada o quê? Débora, a profetisa. A nação de Israel ia até Débora para consultar ao Senhor, não ia? E as pessoas diziam: está vendo? Está liderando o povo. Não, isso é cegueira espiritual, não está liderando nada. A profecia não lidera nada. E ela era uma profetisa. Mas você vai ver que logo a seguir, Deus precisa de um líder na nação de Israel. E levanta quem? Baraque. Levanta um homem chamado Baraque, que inclusive chega para ele e diz assim: eu vou, mas você vem comigo. Pediu a ela, a profetisa, que fosse com ele. Mas quem era o líder? Baraque. Deus dividiu a nação de Israel em 12 tribos. Cada nome era um nome masculino, era um homem que Deus usou para fazer essa direção. Vem Jesus Cristo e chama 12 apóstolos, todos homens. Mas Judas pecou e foi riscado. Não faz mal, ele foi lá e chamou outro homem, que é o apóstolo Paulo. Quando Deus precisa de liderança, Ele chama homens. Por isso, meu irmão, se um dia você sair daqui e sentar num banco de uma igreja que tem uma liderança feminina, acredite, você deu brecha para o diabo acabar com a tua vida. O Cristo que eu sirvo não chama mulheres para dirigir a sua igreja. E este é mais um trabalho para eu levantar mais uma meia dúzia de inimigos. É mais um trabalho para ser feita a matriz e lançar nesse Rio de Janeiro e no mundo. E para aceitar desafio de quem quer que seja. A mulher tem o seu lugar, mas não é dirigindo, não é dando ordem. E você vai ver interessante que os apóstolos lá na frente, há uma passagem que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, no verso 22, e ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido.
Aí muitos diriam assim, muitos não, algumas já me disseram assim. Não, mas naquele tempo a Bíblia foi escrita numa sociedade machista. Então não é Deus falando, são os homens falando. Então pega a Bíblia e joga no lixo, porque nós servimos um Deus inútil, que foi obrigado a dar uma palavra submissa a uma sociedade machista. Então não é mais, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para redarguir. Então não é mais, acabou isso. Quando foi que Deus esteve sujeito aos critérios de uma sociedade? Nínive tinha os seus critérios, não tinha? Deus fala assim, Jonas, vai lá e anuncia os meus critérios. Se eles não se converterem pelos meus critérios, eu destruo eles. Não foi isso que foi feito com Nínive? Então, meu irmão, você precisa atentar para esta palavra. Hoje, no Brasil principalmente, existe um monte de igreja. Sim, a igreja do Evangelho Quadrangular é mulher pastora para tudo que é lado. Aquilo é uma vergonha. Você entra lá e vê. Entra lá e vê, porque eu conheço, não estou falando que não conheço. Pessoas fracas, sem conhecimento, sem autoridade, uma obra morta. É isso que se vê no Evangelho Quadrangular, com mulheres dirigidas. Eu conheci pessoalmente, em Minas Gerais, uma igreja do Evangelho Quadrangular, só servia para vergonha e escândalo, com homossexual cantando à frente da igreja. É isso que dá. Falta pulso. Dirigir a obra de Deus tem que ter pulso. E esse pulso, não é que a mulher não tenha pulso, mas esse pulso foi dado ao homem. A força é diferente, a força psicológica também é diferente. Pedro escreve dizendo que nós devemos amar as mulheres, respeitar as mulheres, reconhecendo que são a parte mais frágil. Todos os grandes homens de Deus reconheceram isso, Pedro, Paulo, e nos dias de hoje a sociedade não quer reconhecer porque é fruto da queda do ser humano. E a pressão de ter mulher pastora no ministério foi tão grande, de os grupinhos, por exemplo, El Shaddai. Quem já ouviu falar nesse lixo? Já ouviu, né? Aquilo é um lixo. Aquilo ali fez uma pressão com a mídia tão grande, que um monte de pastor que antes andava no que era certo, começou a aceitar mulheres pastoras dentro dos seus ministérios também. E o que aconteceu com essas pastoras? Além de receber sobre si a ignorância de acreditar que era uma pastora porque alguém jogou 1 litro de azeite na sua cabeça e lhe deu um banho, como se não tivesse azeite em casa para tomar banho, acreditou que era uma pastora. Então agora que tinha o título de pastora, o que foi fazer? Foi fundar a sua própria igreja. Aí as pessoas inocentes veem lá escrito, igreja tal, aí entra e vão lá para colher maldição. Igreja dirigida por pastora é igreja amaldiçoada. O Cristo que eu prego não chama pastora para dirigir a sua igreja. Mas tem muitas por aí que vão nos amar muito quando esses CDs chegarem na mão delas, porque eu vou me empenhar nisso. Eu vou me empenhar nisso. E eu sei que eu posso contar com muitos. Então, meu irmão, você precisa conhecer a verdade e largar o verbo. Falar mesmo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, é problema deles. Nós temos que fazer a nossa parte. A igreja caiu e nós somos restauradores. Aonde tiver o problema, nós temos que semear o fogo para ver se queima o problema. Se queimar, queimou. Se não queimar, não queimou. Mas a nossa parte nós fizemos. A pressão que os líderes têm sofrido e aceitado, muitos, por exemplo, Fernanda Brum, pastora, me faz cosquinha para eu rir, né? Cassiane, pastora, quase que eu esqueço disso. Vê se pode eu esquecer uma coisa dessa. Cassiane, pastora, não sabe João 3,16. Quando dá entrevista é vazia, só presta para cantar o que os outros compõem.
ainda quer se dizer pastora. Fernanda Brum, outra, igualzinho, só serve para cantar o que os outros compõem e dá no que dá, é pastora. Silas Malafaia não resistiu à pressão, mesmo tendo conhecimento, cedeu, também está com um monte de pastorinha lá no ministério dele, que bonitinho, que hipocrisia, que descaramento, principalmente ele, que é um homem que conhece Bíblia, não deveria ceder a essa profanação no templo do Senhor, devia tomar vergonha na cara, que ele sabe que está fazendo erro, ele sabe que está querendo manter dízimo dentro do seu ministério, é isso que estão querendo, e você pode ver que nós não estamos brincando de evangelho, e outros mais estão cedendo, homens que nós olhávamos e víamos a glória de Deus na vida deles, agora cederam, abriram mão do conhecimento que tinham, para encampar o que a sociedade está pressionando. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Não estamos preocupados de angariar amigos. Não. Nós queremos pessoas que se submetam à palavra. Se não se submeter à palavra, não tenho parte com eles, nem eles têm parte conosco, porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. No começo desse ministério apareceu muita gente, e quando viram a nossa filosofia de vida, procuraram seu caminho, e eu disse na época, já vai tarde, hoje estão por aí batendo cabeça. Umas, imagina só, teve uma pessoa que veio a esse ministério, que chegou, sabe de onde? Desse templo babilônico, antro de prostituição chamado Igreja Universal do Reino de Deus. Nem igreja aquilo não é, a pessoa nem crente não é, porque quem usa fitinha no braço não é crente, quem usa cordãozinho com cruz de madeira no pescoço não é crente, quem leva objetos ungidos de idolatria para casa não é crente. Chegou aqui e queria ser pastora, nem esquentou o banco, mas eu te garanto, foi consagrada a pastora em outro antro de prostituição, bem aqui pertinho de nós. Nós não vamos brincar, a palavra de Deus, ela faz seleção, amém? Ela faz seleção e ela seleciona covarde para um lado, valente para o outro, é assim que a palavra de Deus age. Liderança não tem chamado para a mulher. Ah, mas os homens caíram, e daí? Caíram mesmo, e como caíram? E daí? Isso não vai mudar o propósito de Deus escrito na sua palavra. Por quê? Porque ele permanece fiel à sua palavra, ele vela sobre a sua palavra para cumprir, ele não muda a regra dele. Tudo que é segmento levantado por Deus, você vê na direção homem, você não vê mulher, você não vê mulher dirigindo a seara do Senhor. Fora isso, existe a parte das mulheres. E como existe? As mulheres podem fazer muitas coisas, né? Alguns até dizem assim, o que seria da igreja sem as mulheres? Eu concordo, é verdade. A mulher tem muito valor. Todos nós temos o nosso valor, mas aonde? No nosso devido lugar. Amém? Então, meu irmão, fica registrado aqui que eu abomino uma mulher pastora atrás do púlpito. Eu abomino. E tem mais, a minha convicção nisso é tão profunda que eu lanço o desafio na hora. Eu aceito qualquer desafio. O Cristo que eu sirvo, assim como ele não tem homens na política, também não tem mulheres pastoras atrás do seu púlpito. Está dado o recado, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?